Graça e a paz a todos. Desejo para vocês uma semana de vitória. Desejo que Deus possa realizar todos os sonhos, todas as metas e creio que o Senhor tem uma palavra nessa tarde. Aqui o Senhor nos trouxe hoje em Mateus 14, versículo 28, que vai contar a história sobre Pedro andar sobre as águas. E aqui o Senhor vai falar: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se tu és, manda-me vir contigo por cima das águas. E disse-lhe: Vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas e ir até Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começou a ir mais profundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidas? E quando subiram-se para o barco, acalmou-se o vento. Então aproximou-se e estava o barco e adoraram, dizendo: Eis que verdadeiramente é o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram-se na terra de Genesá. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram que todos aqueles que teras ao redor trouxeram, disse-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe, dizendo, menos eles pudessem se tocar na orla das suas vestes, todos os que tocavam ficariam sãos. Aqui o Senhor ele vai nos contar uma história sobre Pedro. Sobre Pedro duvidou da fé. Sobre Pedro duvidou da fé. E aqui Jesus ele nos traz um ensinamento profundo sobre essa palavra, porque ele nos ensina que é confiar. Ele nos ensina que não devemos ter medo. Aqui Pedro, mesmo sendo discípulo, mesmo Pedro caminhando com Jesus, Pedro teve seu momento de dúvida. Pedro teve seu momento de aflição. E ali Pedro questionou o Senhor: se tu és mesmo filho de Deus, mande que eu vá até você. E aqui, então, Pedro desce do barco e confiando, até isso ele confia, ele vai andar sobre as águas, mas aí ele vê o vento forte e ele então sente medo. E assim na nossa vida somos como Pedro. A gente vai confiando em Deus, a gente vai confiando, a gente vai e aí vem uma luta, vem um vento forte e a gente sente medo. E a gente sente medo e nós começamos a afundar. Porque nós depositamos a nossa fé no medo e não naquele que está nos chamando. Nós depositamos a nossa fé naquilo que nós vemos, mas não depositamos a nossa fé naquilo que nos está chamando. E nessa tarde quem te chama não é o medo, não é o vento, não é a tempestade, mas sim Jesus. Jesus te convida nessa tarde a andar sobre as águas. Jesus te convida a andar sobre as águas com Ele e caminhar sobre Ele. Mas para você andar sobre as águas, você necessita ter fé. Você necessita se mergulhar. Você necessita permitir o Espírito Santo que faça na sua vida uma transformação. Porque para viver para Jesus não tem como viver sem confiar no Senhor. Primeiro de tudo, devemos confiar nele. Segundo, descansar nele. E aqui Pedro teve seu momento de dúvida. Pedro teve seu momento, assim como nós temos muitas vezes, momento nosso de dúvida. Assim como muitas vezes nós temos aquele momento que duvidamos, falamos, não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Mas Jesus aqui nessa tarde fala, vem, só vem. Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Pedro permitiu andar sobre as águas. Agora imagina se Pedro falasse, eu não vou. Como ele ia viver essa experiência? Eu creio que é uma experiência incrível viver com Jesus. Imagina você andar sobre as águas, você caminhar em direção ao Mestre. E a Bíblia cita que você vai até o Mestre. A partir do momento que você vai até Ele, a sua vida é transformada. A partir do momento que você se deixa levar pelo Espírito Santo, a sua vida é transformada. Assim como Pedro teve esse momento com Jesus, eu creio que você vai ter nesse momento com Jesus, de você andar sobre as águas, você descer do barco e ir até Jesus. O barco, vamos simbolizar que o barco são os problemas. O barco é o medo, o barco é a dificuldade. O barco, Pedro viu uma dificuldade enorme, porque era um mar. Ali Pedro viu uma dificuldade que era o mar. E ele falou, se tu és mesmo filho de Deus, permita que eu ande sobre as águas. Então aqui ele teve um medo, ele teve uma dúvida, ele teve mesmo ele vendo os milagres de Jesus, mesmo ele vendo. E mesmo assim ele duvidou. Mesmo assim ele duvidou da fé. E aqui Jesus fala com ele, homem de pouca fé. E muitas vezes somos como Pedro, nós temos pouca fé. Nós depositamos a fé em tudo, menos em Jesus. Nós depositamos a fé em tudo, menos nele.
E eu te pergunto nessa tarde, em quem você tem depositado sua fé? Em quem você tem deixado levar? Você tem se deixado levar pelos problemas? Você tem se deixado levar pelas dificuldades? Você tem olhado pelos momentos de aflições? Ou você tem olhado para o alto, que é Cristo? Ou você tem olhado para a cruz? Porque Jesus fala, olhai para a cruz. É para a gente olhar para a cruz. A gente não deve olhar para o homem, a gente não deve olhar para a direita nem para a esquerda. Cruz. A única cruz. E aqui Pedro teve esse momento de medo. Porque ele viu o vento soprando, ele viu a tempestade e ali ele se sentiu medo. E é normal a gente sentir medo às vezes. É normal a dificuldade às vezes trazer um medo, trazer uma aflição para as nossas vidas. Mas mediante o medo você tem que ter contigo que é Jesus que está no barco. Que é Jesus ali falando, vem filho. Que é Jesus dizendo, vem filha. Aqui eu estou aqui. Eu não vou deixar você cair. Eu não vou deixar você afundar. Porque a partir do momento que você anda com Jesus, que você confia nele, ele não permite você afundar. Mas é necessário que você permita que ele mergulhe, que você mergulhe na presença dele. É necessário que você se deixe levar pelo Espírito Santo. E como eu me deixo levar pelo Espírito Santo? Como eu me deixo levar pelo Espírito Santo? Confiando e dizendo, Espírito Santo, eu confio no Senhor. Espírito Santo de Deus, aqui é a minha dor. Espírito Santo de Deus, aqui é a minha vida. Faça dela o que o Senhor achar que é necessário. Mas para nós ser tocado pelo Espírito Santo, nós precisamos ter o coração disposto a ele entrar. Porque o Espírito Santo, ele é educado. O Espírito Santo, ele só trabalha a partir do momento que você fala, Espírito Santo pode trabalhar. Espírito Santo pode mexer nisso, aquilo. Não falamos assim, Espírito Santo não mexe naquilo, mas mexe nisso. O Espírito Santo não trabalha dessa forma. Ou você entrega por inteiro, ou você confia no processo, ou você não confia. Ele é assim. E Pedro, a partir do momento que Pedro andou sobre as águas, eu creio que Pedro ali viu o extraordinário do Senhor. E Pedro disse, verdadeiramente você é filho de Deus. E quantas vezes nós questionamos isso? Quantas vezes nós falamos, eu falo com o Espírito Santo, eu tenho uma intimidade com o Espírito Santo. Mas aí você fala, verdadeiramente ele é o Filho de Deus? Você duvida da capacidade do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, quantas vezes vai ter que provar para você que ele é o Filho de Deus? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo já viveu o extraordinário do Senhor. Já viveu o extraordinário do Senhor, mas mesmo assim ainda duvida. Ainda duvida do que Deus pode fazer. E nessa tarde o Espírito Santo fala para você, vem. Apenas vem, desce desse barco e vai deixando eu levar você até o mais profundo. Pedro aqui, ele sentiu medo porque ele começou a andar e seus pés começaram a afundar. E aqui Pedro achou que ia afundar. Mas deixa eu te dizer, a partir do momento que você serve Jesus, a partir do momento que você se deixa levar pelo Espírito Santo de Deus, você não afunda. Você não afunda, mas sim você caminha com ele. Imagina você caminhar com Cristo. Imagina você viver o extraordinário com Cristo. E aqui Jesus traz essa reflexão pra gente nessa tarde. Até quando você não vai confiar em mim? Até quando você não vai confiar nos meus propósitos? Até quando você não vai confiar nos meus planos? E muitas vezes você fala, eu vou servir Jesus. E Jesus começa a mexer nele, começa a mexer aqui. E você fala, Jesus me abandonou. Mas deixa eu te dizer, você não está sozinho. O mestre fala, vem. O Espírito Santo fala, vem, só confia em mim, descansa o seu coração. Para nós vivermos o extraordinário de Jesus, nós temos que descansar. Nós temos que entregar os nossos medos. Pedro ali, ele sentiu medo porque o vento forte veio. Pedro ali sentiu medo porque ele viu as ondas. Pedro sentiu medo porque o mar estava agitado, o vento estava agitado. E aqui nessa tarde o Espírito Santo, ele te fala, eu acalmo o vento. Eu acalmo a tempestade. Eu acalmo o seu coração. O coração atribulado, um coração cheio de angústia, um coração duvidoso.
Eu trago clareza para suas dúvidas. Eu trago paz para o seu coração. E o Espírito Santo nessa tarde fala, só mergulha. Permita-me viver o extraordinário. Fala com o Espírito Santo, permita viver o extraordinário. Permita que eu mergulhe. Permita que eu vou no mais profundo do céu. No mais profundo desse Senhor. E aqui o Espírito Santo, ele nos traz essa reflexão. E eles chegaram no outro lado da banda, e roga-lhes, e menos ele pudesse, sem tocar na orla de Jesus, seriam sãos. E então aqui Pedro viveu um momento com o Senhor. Ali ele viveu uma intimidade com o Pai. A Bíblia capa a capa, ela vai falar de intimidade com o Senhor. Não tem como você viver um milagre com o Senhor sem intimidade. Não tem como você viver o extraordinário do Senhor sem um momento de intimidade com Ele. Ou você tem intimidade com o Espírito Santo e viva o extraordinário, você não tem como viver o extraordinário sem intimidade com Ele. Porque a Bíblia de capa a capa, ela fala intimidade com o Senhor. Ela cita intimidade com o Senhor. E o que é intimidade? É o que eu tenho dito nos vídeos. É você se deixar levar pelo Espírito Santo. É você deixar ser conduzida pelo Espírito Santo. E nessa tarde o Senhor nos trouxe essa reflexão. Não tenha medo dos problemas. Não tenha medo das dificuldades. O vento tá forte. O vento tá balançando. O barco tá parecendo que vai afundar. E Jesus está dizendo, vem. Jesus está dizendo, vem. Jesus estava do outro lado. E ele estendeu a mão para Pedro quando Pedro sentiu medo. Quando Pedro sentiu medo, Jesus pôs ali a mão e falou, vem. E aí Jesus nos traz mais um ensinamento. Que ele, apesar das nossas lutas, ele vai colocar uma mão dele. Saiba que a mão dele sempre vai estar. Sabe que a mão dele sempre vai estar com você. Nos momentos de aflições, a mão dele está contigo. Ele nunca solta a sua mão. Ele nunca vai soltar você e vai te deixar afundar. Porque ele está contigo. E essa foi a palavra que o Senhor trouxe nessa tarde. Eu espero que Jesus tenha falado com você. E daí, permita levar pelo Espírito. Permita-se você viver o extraordinário do Senhor, porque vale a pena você mergulhar, vale a pena você se entregar, vale a pena você falar de Jesus, vale a pena você viver o extraordinário de Jesus. E essa palavra eu espero que Jesus abençoe você, abençoe seus manas, abençoe, e eu creio que Jesus vai falar com você nessa palavra. Amém? Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com vocês, e eu desejo para vocês um restante de semana. Amém.